Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de seu comício pelos seguranças após uma tentativa de homicídio em meio ao seu discurso. Segundo as autoridades, o suspeito foi morto logo após o ocorrido. Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia neste sábado quando foram ouvidos sons de tiros. O ex-presidente parece ter caído e vários seguranças subiram correndo ao palanque. A multidão nas arquibancadas ficou assustada. O republicano foi auxiliado pela equipe e retirado do palco com a orelha direita e o rosto sujos de sangue. Trump ergueu o punho para a multidão antes de deixar o local em um carro. O serviço secreto afirmou nas redes sociais que o ex-presidente está a salvo. O distúrbio aconteceu pouco depois de Trump subir ao palco para o último comício de sua campanha, antes do início da convenção do Partido Republicano na segunda-feira em Milwaukee. A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden recebeu um comunicado inicial sobre o incidente. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Pew Research mostra que a confiança dos eleitores em Biden está cada vez menor. O percentual de pessoas que acreditam no presidente caiu de 46% em 2020 para 24% neste ano. A organização ouviu eleitores norte-americanos entre os dias 1º e 7 de julho. O estudo foi feito após o debate entre Biden e Donald Trump, o qual levantou dúvidas sobre a saúde e condições neurológicas do presidente. Em relação a Trump, 58% dos eleitores acreditam que o ex-presidente está bem mentalmente. Em outubro de 2020, o índice era de 50%. O desempenho fraco de Biden no debate levou o presidente a sofrer pressões para desistir da candidatura. Membros do Partido Democrata, além de apoiadores e doadores de campanha, pedem para que ele deixe a disputa. Na última quinta-feira, o presidente cometeu gafes e chamou o presidente da Ucrânia de Putin, que é o presidente da Rússia. Horas depois, confundiu os nomes de Donald Trump e Kamala Harris ao se referir à atual vice-presidente. Em um comício em Detroit na sexta-feira, Biden disse que está sendo martelado por confundir nomes e voltou a descartar a hipótese de desistir da candidatura. O presidente afirmou que precisa terminar o trabalho que começou na Casa Branca. Biden também disse que está bem de saúde e brincou com a idade. Aos 81 anos, ele disse que aparenta ter 40. A pesquisa também apontou que Donald Trump tem vantagem numérica na disputa à Casa Branca. O republicano aparece com 44% das intenções de voto, contra 40% de Biden. Robert Kennedy, sobrinho do ex-presidente John Kennedy, tem 15%. Apesar de estar atrás nas intenções de voto, a pesquisa apontou que Biden é visto como mais honesto e menos mesquinho. Os eleitores também acreditam que ele se importa mais com as necessidades das pessoas comuns do que Trump. Além disso, segundo o levantamento, 53% dos eleitores gostariam que tanto Trump quanto Biden fossem substituídos como candidatos à Casa Branca de seus respectivos partidos. E agora, mudando de assunto, a população em situação de rua tem aumentado muito na cidade de São Paulo. Um levantamento apontou que mais de 80 mil pessoas estão nessa condição. No mês passado, a cidade de São Paulo atingiu o total de 80.369 pessoas vivendo em situação de rua. Segundo o levantamento conjunto do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, o número de moradores de rua aumentou em 24% em relação a dezembro do ano passado. Na época, o levantamento contabilizava o total de 64.818 pessoas nessa situação pelas ruas da capital paulista. Os números são extraídos do Cadastro Único, que é a base de dados do governo federal, atualizados pela Prefeitura através dos Centros de Referência em Assistência Social. Segundo os dados, o estado de São Paulo soma o total de cerca de 126 mil moradores em situação de rua, nos 645 municípios. Nesse caso, a alta é de 18% em relação aos dados de dezembro do ano anterior,
quando esse total era de quase 107 mil pessoas. Os números nacionais também avançaram nos últimos 6 meses, de acordo com o levantamento. Em todo o Brasil, já são mais de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua. Segundo os dados do CadÚnico, em dezembro de 2023, esse total era de quase 243 mil pessoas. Os pesquisadores acreditam que o aumento expressivo nos registros de pessoas em situação de rua se deve tanto ao fortalecimento dessa base de dados como porta de entrada e principal acesso às políticas sociais no país, como o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e outros programas sociais, além da insuficiência de políticas públicas estruturantes voltadas especificamente para essa população, como moradia, trabalho e educação. Em um relatório, a ONU afirmou que a população mundial deve atingir mais de 10 bilhões de pessoas em meados de 2080, antes de cair para um nível inferior ao previsto há uma década. Um relatório da ONU intitulado Perspectivas da População Mundial 2024 observou que o planeta vai chegar a 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080. Mas o texto garante que, após atingir esse pico em 60 anos, a população vai diminuir para 10,2 bilhões no final do século. Atualmente, a Terra possui 8,2 bilhões de habitantes. O relatório apontou que a população mundial em 2100 será 6% inferior à prevista em junho de 2013, ou seja, 700 milhões de pessoas a menos. A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles, se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China. Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é considerado um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global. Menos pessoas representariam menos consumo agregado e uma redução do impacto humano no meio ambiente. O trabalho da ONU destaca que mais de um quarto da população mundial vive atualmente em um dos 63 países ou áreas onde a população já atingiu o seu máximo, como China, Japão e Alemanha. Quase 50 outros países deverão se juntar a esse grupo nos próximos 30 anos, incluindo Brasil, Irã e Turquia. O aumento da expectativa de vida a nível mundial, interrompido pela pandemia de Covid-19, foi reativado com uma média de 73,3 anos de longevidade em 2024. A esse ritmo, a população mundial será cada vez mais velha até 2100. E agora, mudando de assunto, tá frio aí onde você mora? Saiba que junto com o inverno também aumenta o risco de algumas doenças de problemas de saúde, algumas doenças e problemas de saúde. Os casos de infarto, por exemplo, crescem 30% nessa época. Com a chegada do inverno, é preciso redobrar a atenção e cuidar da saúde. Quando a temperatura cai abaixo dos 14 graus, há um aumento notável nos casos de infarto e até 30% nos casos de AVC, principalmente os idosos entre 75 e 84 anos e as pessoas com problemas cardiovasculares. A cada redução de 5 graus na temperatura, há um aumento aproximado de 5% no risco de morte por infarto. E algumas mudanças no corpo humano são causadas pelas baixas temperaturas, como o estreitamento dos vasos sanguíneos. E por isso, o coração é obrigado a fazer o trabalho dobrado, resultando em um aumento da pressão arterial e na frequência cardíaca. E por esse motivo, as chances de mortes por infarto aumentam nessa época do ano. As doenças como bronquiolite, gripe e Covid também são mais comuns no inverno. Portanto, é essencial se cuidar durante os dias mais frios. Anotado, né? Se cuide. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.